abençoado. Paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos, não a este lugar, não a este culto, mas à presença do nosso Deus, que sempre está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Hoje, mais uma vez, quero partilhar de uma palavra da parte do Senhor com você, palavra que abençoa a minha e a sua vida. Então, quero te convidar, se você puder, tomar a sua Bíblia, aí mesmo onde você está, para nós juntos podermos ler da palavra. Se você não puder, por um motivo ou outro, queria que você prestasse bastante atenção, abrisse os seus ouvidos, não só os físicos, mas principalmente os ouvidos espirituais, para que nós possamos entender tudo que o Senhor tem para nós neste momento, amém? Evangelho de João, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, ok? Então, se você está com a sua Bíblia aí por perto, toma ela na sua mão, nós vamos partilhar dessa palavra que é vida para minha e para a sua vida. Bom, diz assim a palavra do nosso Senhor. Verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo foi ter com ele, e assentando-se, ensinava-os. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no flagra, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais pessoas sejam apedrejadas. Pois, o que dizes? Isto eles diziam, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistiam em perguntar, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar, voltou a escrever na terra. Porém, ouvindo eles isto, redarguidos pela consciência, saíram um a um, saindo pelos mais velhos até os últimos. Jesus, porém, ficou só, ele e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, a não ser a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Este é o texto que o Senhor ministrou ao nosso coração para podermos partilhar de uma palavra neste dia tão especial. Bom, todas as vezes que nós fazemos a leitura de um texto bíblico com o intuito de ministrar a palavra, é muito importante, meu querido amigo, que você esteja atento a todos os detalhes. Por quê? Não raras vezes nós pensamos que o único momento que nós vamos ser abençoados pela palavra é quando ela chegar no seu clímax, no ponto mais alto. Uau, ali Deus me abençoou. Não! Deus começa a abençoar, trabalhar na nossa vida, quando nós saímos da nossa casa para vir um culto, desde o momento que você escolhe a sua roupa lá na sua casa, a partir do momento que você dispõe o teu coração para ouvir ao Senhor, isto já é uma obra do Espírito Santo. Quando nós chegamos na igreja, quando nós cantamos louvores, isto já é a obra do Espírito Santo trabalhando na minha e na sua vida. Quando nós abrimos a palavra, quando nós lemos o texto sagrado, isto é a ação do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. Então, meu querido, preste bem atenção. Quando nós lemos a palavra, nós fazemos a leitura, nós já somos abençoados por ela. Quando nós comentamos sobre a palavra, nós somos abençoados por ela. Por fim, quando nós achamos a aplicação que o Senhor ministrou no nosso coração, nós ainda somos abençoados por ela. Então, hoje nós vamos fazer como nós sempre fazemos. Nós fazemos a leitura do texto, nós fazemos um comentário sobre o texto e depois nós aplicamos o texto na nossa vida, para que aquele texto que foi escrito lá atrás, ele se torne vivo e eficaz dentro de nós ainda nesses dias, amém? Bom, nós lemos o texto muito conhecido, principalmente pela parte do vai e não peques mais, em que Jesus dá essa palavra para a mulher que foi apanhada no flagra. Porém, o texto que nós lemos diz que Jesus, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras e depois ele retorna na manhã seguinte. Por que esse texto começa dessa forma? Porque o finalzinho do capítulo 7 diz que cada um havia ido para a sua casa. E o que estava acontecendo no capítulo 7? Bom, a palavra vai nos dizer que estava acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos. E nessa ocasião as pessoas começaram a procurar a Jesus. Cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Jesus ainda não tinha aparecido na festa. Porém, a Bíblia nos diz que no meio da festa Jesus não só aparece
aparece dentre as pessoas que ele estavam, dentre os convidados, mas ele agora começa a ensinar. Ele não só aparece na festa, mas ele se coloca num lugar de proeminência, a disseminar as palavras que ele havia recebido do Pai. E isso fazia com que as pessoas que ali estavam ao seu redor começassem pouco a pouco a se dividir a respeito dele, porque fala assim, uau, como que ele consegue falar essas coisas? Como é que ele se destaca dos demais? Não raras vezes, meu querido, nós vamos enxergar na palavra pessoas olhando para Jesus e falando assim, uau, ele ensina de forma diferente, porque os escribas e fariseus falam de uma forma técnica, mas esse homem, ele fala como se ele fosse dono daquilo, e de fato era. Jesus é a palavra, por isso ele falava com tamanha autoridade. Mas agora, a palavra vai nos dizer que no último dia da festa, ele não só coloca no meio de todos, aí fala assim, ei, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Amém? E ele continua dizendo, fala assim, olha, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E as pessoas agora ficaram alvoroçadas, uns queriam bater nele, outros queriam tampar pedra, outros queriam puxar cabelo, uns queriam tampar areia no olho dele, cada um queria arrumar de uma forma para poder lançar a mão sobre Jesus, mas diz a palavra que eles não intentaram contra ele. Ao final dessas coisas, final do dia, do último dia de festa, a palavra diz que foi cada um para sua casa. Jesus, porém, verso 1 do capítulo 8, foi para o Monte das Oliveiras. Na manhã seguinte, Jesus voltou para o templo e ele começa a ensinar as pessoas que ali estavam. Exatamente nesse momento, chegam os escribas e fariseus, trazendo quem? A mulher que foi apanhada em adultério. Meu querido, conforme diz o texto que nós lemos, quando Jesus ele estava lá ensinando para as outras pessoas e chega aqueles homens trazendo aquela mulher, a primeira coisa que nós observamos é que a palavra diz que ela foi apanhada no próprio ato, no flagra, ou como a gente falaria hoje, no pulão, sabe? Pegou com a boca na botija, não teve escapatória. A lei de Moisés mandava que tais pessoas fossem apedrejadas. Só que a palavra vai nos mostrar, nesse texto especificamente, que o objetivo principal daqueles homens não era apedrejar aquela mulher. O cumprimento da lei de Moisés se tornou secundário, perto da opção, ou melhor, perto da oportunidade que eles vislumbraram. Por isso, peraí, essa mulher foi apanhada no flagra, mas se nós aproveitarmos da situação dela para podermos pegar a Jesus, a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, como a gente diz na expressão. É agora que a gente vai arrebentar a boca do balão. E volto a lembrar, a gente acabou de ver no capítulo 7, pelo menos que nós comentamos aqui, que eles já estavam procurando ocasião para pegar a Jesus. De repente, a dona Maria lá, não é Maria, tá bom? Só um exemplo. A dona moça, ela deu o vacilo, foi apanhada no flagra de estado de adultério e agora ela é levada até Jesus para que ela fosse julgada por ele. A palavra vai nos mostrar, meu querido, que aqueles homens chegam com aquela mulher que cometeu um pecado e a primeira coisa que eles fazem é colocá-la no meio. Exatamente assim, meu querido, que os nossos inimigos fazem. Quando nós falhamos, quando nós erramos, o objetivo dele não é nos ajudar, é nos colocar no meio, em evidência. Mas não nos colocar no meio para que nós sejamos restaurados, nos colocar no meio para que nós sejamos envergonhados. Quando aquela mulher foi colocada no meio, falou assim, está aqui Jesus, essa mulher foi apanhada no ato, no flagra, em estado de adultério. A lei de Moisés fala que nós precisamos apedrejá-la. Porém, Jesus, o que é que nos dizes? Aqui, meu querido, cabe uma ressalva muito importante, meu irmão, minha irmã, que serve não só para nós aplicarmos através dessa palavra, mas de toda a Bíblia Sagrada. O problema daqueles escribas e fariseus não era com a mulher. O problema que eles depararam, que eles viram a sua afronta à lei de Moisés, se tornou algo secundário, porque o alvo era Jesus. De igual forma, quando o diabo, Satanás, o capeta, ou como você quiser chamar, quando o reino das trevas vem trabalhar contra a minha e contra a sua vida, o alvo não sou eu, não é você. É porque ele olha para Jesus e fala assim, como é que tu pode amar um povo tão pecador como esse? Como é que tu pode perdoar esse povo que pisa na bola tantas vezes? Eu só errei uma vez no mundo celestial e até hoje não tenho perdão. Então ele olha para nós assim com uma raiva, mas a raiva não está exatamente em nós, a raiva está naquele Senhor que perdoa, naquele Senhor que restaura, naquele Senhor que traz de volta. Ele fala assim, eu não posso pegá-lo, mas quem ele ama eu posso. Por isso, meu querido, que ele vem trabalhar contra mim e contra a sua vida. E eu te digo mais nessa hora, olha,
Não raras vezes nós vemos pessoas que hoje estão no mundo das trevas, que caíram da presença do Senhor, que deixaram de caminhar na presença mesmo, que deixaram de estar sob a proteção do Senhor. Por que isso aconteceu com eles? E a palavra diz que quando alguém volta para esse estado, se torna o estado dele pior do que o estado anterior. Por que isso acontece? Porque igualzinho aconteceu comigo e com você quando a gente era criança. Lembra que quando a gente ia para a escola, a gente às vezes mexia com um coleguinha e fazia alguma gracinha, e quando ele vinha para nos pegar, a gente corria para debaixo da saia da mãe? Tipo assim, eu tô com a minha mãe agora. Mexe comigo. Duvido. E porque a gente estava sob a proteção da mãe, a gente gozava, usufruía de uma autoridade que não era nossa. Meu querido, quando nós estamos na presença do Senhor, nós expulsamos demônios no nome de Jesus, nós profetizamos no nome de Jesus, nós abençoamos no nome do Senhor Jesus, nós declaramos sentenças no mundo espiritual no nome do Senhor Jesus. Nada é nosso, tudo é no mérito dele. Sabe o que o diabo faz comigo, contigo? Ele fala assim, tá tranquilo, deixa eu te pegar longe dele para você ver o que eu faço. Então, o objetivo não é contra mim ou contra você, o objetivo é contra o nosso Pai, contra o nosso protetor. Como ele não pode pegar o nosso protetor, ele tenta nos acertar. É igualzinho uma mãe. Quando alguém não pode com a mãe, faz no filho, porque a mãe ama o filho e a dor do filho é a dor dela. Amém? Tenho certeza que você já ouviu 1 milhão de vezes, eu vou repetir hoje mais uma vez, depois da vez 1 milhão. Jesus te ama. Toda vez que você sofre, ele sofre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As suas chagas e pisaduras foi o que geraram sara para nós, foi o que geraram cura para nós. É por isso que nós podemos gozar deste momento de saúde e de paz na presença do Senhor. As pessoas que trouxeram aquela mulher até Jesus deixaram a situação dela em secundário e agora queriam inquirir a Jesus. Falaram assim, ei, o que tu dizes, Senhor, a respeito da situação dela? O curioso, meu querido, é que Jesus, quando depara com aquela situação, ele não dá nenhuma palavra. A Bíblia nos diz que ele se inclina, abaixa e começa a escrever na terra. Alguns vão dizer que ele estava escrevendo parte da lei, outros vão dizer que ele estava escrevendo parte da sentença que ele deu. Eu prefiro acreditar que ele só escreveu, até mesmo porque a Bíblia não diz, e o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então a Bíblia nos conta que ele se inclina e começa a escrever com o dedo em terra. Eu prefiro acreditar que é meio tipo assim, as pessoas, todo mundo, e aí, o que você vai fazer? Sabe esse tipo de coisa que a gente faz? Começou a escrever com o dedo em terra. E aqui, meu querido, tem mais um ensinamento para mim e para a sua vida. Imagina aquela mulher que foi levada, apanhada no flagra, e ela sabia que a situação dela não era fácil. Ela é levada até um rabi, até um mestre, porque os próprios fariseus dizem, ei mestre, o que tu dizes? Ela, ainda bem que eu fui levada à presença de um mestre. Por esses aqui eu já estou condenado, mas quem sabe por esse agora eu tenho uma outra opção. Porém, quando chega para Jesus, pergunta o que ele disse, ele não responde uma palavra, apenas se inclina e começa a escrever na terra. Às vezes, meu querido, nós também temos a sensação que Jesus está dando a mínima para o nosso problema. Às vezes nós também temos a sensação que, poxa, meu problema foi apresentado diante de Deus, ele nem deu ideia, ele nem se preocupou com aquilo que eu falei. Aí é que você se engana, meu querido. Como diz a música da nossa irmã Cassiane, a gente precisa entender o que Deus está fazendo. Amém? A gente precisa entender o que Deus está falando, a gente precisa entender o que Deus está movimentando, porque quando ele está em silêncio, Deus não está fazendo nada. Opa, ele está trabalhando. Amém? A palavra diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daquele que nele esperam. Então, meu querido, quando você apresenta um pleito diante do Senhor, quando a sua causa é colocada diante de Deus, ele pode até parecer que não está ligando, mas é porque ele está compenetrado, trabalhando na minha e na sua causa. Quando Jesus se inclina e começa a escrever na terra, as pessoas, ei Jesus, começa a insistir com ele, mas você não vai falar nada. Você não vai dar nenhuma satisfação. O verso diz que as pessoas começaram a insistir com ele. Então ele endireita o seu corpo. Tampa a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Atire a primeira pedra contra ela, aquele que de vocês não tem pecado nenhum, que está isento de erros. E aí o que ele faz? Ele volta e continua escrevendo na terra. Como se fosse assim, não, isso aqui é só um aperitivo do que eu vou fazer. Ele continua escrevendo na terra e a palavra nos diz que um a um as pessoas foram saindo, dos mais velhos até os mais moços, até que ficou apenas ele e a mulher. E aí, meu querido, ele levanta o seu rosto, olha para a mulher e fala assim, ei mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora?
Aqui, meu querido, mais uma palavra da parte do Senhor para nós. Diante da sentença de Cristo, todos os acusadores se calam. Diante da palavra do Senhor, todos os críticos se calam. Diante da palavra do Senhor, todo o egoísmo perde a voz, toda a crítica, toda a afronta perde a voz. Mas por que eles deixam de existir? Não, porque eles perdem influência sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez se você esteja hoje sofrendo com a crítica, com a afronta, com desprezo, é porque nós precisamos voltar a dar mais ouvidos ao que o Senhor diz a nosso respeito, ao que essa palavra diz a meu e ao seu respeito. Talvez nós sofremos tanto por conta do que as pessoas lançam contra a nossa vida. Você não presta, você não vai vencer, você é um canalha, você é um fracassado. Opa! Essa palavra me diz ao contrário. Eu sou, você é o que a Bíblia diz que nós somos. Aleluia! Bom, meu querido, então a gente observa que Jesus olha para ele e fala assim: ei, onde estão os teus acusadores? Já foram embora? Ou seja, a voz dele se calou, Jesus, agora não tem ninguém mais, só eu e o Senhor. Jesus olha, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Este, meu querido, é o texto que nós lemos e ele já nos abençoa por si só, mas como eu disse no começo, embora toda palavra que sai da boca do Senhor, ela tenha um objetivo, ela tenha um alvo a ser alcançado, ao longo do caminho nós somos abençoados por pérolas, por detalhes que estão implícitos na palavra e que muitas vezes nós passamos por ele batido, porque não estamos com o coração aplicado da forma correta, mas quando nós paramos para meditar, nós vamos entendendo, falei, o alvo não sou eu, o alvo é ele. Então eu não posso dar mole, eu preciso estar sempre aqui debaixo da proteção dele, porque para mim acertar, ou para acertar eles vão fazer algo contra mim, então eu tenho que estar sempre sob a proteção do meu Senhor. Bom, eu vou entendendo que às vezes quando o Senhor fica em silêncio, ele não é porque ele está me ignorando, é porque ele está traçando um plano mirabolante para mim e para você, um plano mirabolante para dar solução na nossa causa. Aí a gente olha e fala assim: ei, por que os acusadores não estão mais falando? Porque agora eu parei de dar ouvido para eles, estou dando ouvido à voz de Cristo. Nós vamos entendendo essas coisas, mas assim como uma ação, quando a gente olha aqueles gráficos lá na Bolsa de Valores, imagina uma ação que está aqui a R$1 e ela vai chegar a R$100, ela não chega assim, tchum, ela não faz uma linha reta, ela vai dando picos, pequenos topos, e se você estiver atento, você consegue receber algo em cada um desses topos. Então esses pontos que nós destacamos, na verdade, ainda não é o ponto máximo da palavra, não é aquilo que Deus trouxe para mim e para a sua vida no dia de hoje, e são apenas pequenos topos para que nós possamos entender que algo da parte do Senhor está separado para mim e para a sua vida. A palavra vai nos dizer no livro de Isaías, através do profeta Isaías: ei, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, antes ela vai fazer o que me apraz e vai prosperar em tudo aquilo para o qual ela foi enviada. Então toda palavra tem um objetivo, tem um alvo, tem uma meta a cumprir, e quando essa palavra cumpre, meu querido, vida do Senhor é gerada dentro de mim e dentro de você. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe que tantas vezes a gente passa por esse texto, como eu disse no começo, a gente já ouviu falar isso várias vezes, tantas vezes a gente passa batido, mas a gente não percebe os detalhes. É que naquele momento, enquanto Jesus estava lá no templo ensinando, aquela mulher estava sendo apanhada no flagra de adultério em algum lugar que a Bíblia não conta. E eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para um detalhe que, como eu disse, passa desapercebido ou passa sem ser notado. É que, sabendo ela da lei de Moisés, no momento em que ela foi apanhada no ato, ela já sabia que ela ia morrer. Ela falou assim: estou enrolado, vou morrer, minha sentença de morte está declarada. Quando ela é apanhada por aqueles doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus, e ela começa a ser conduzida, ainda sem saber para onde ir, ela já sabia de uma coisa: eu não sei se vou para a direita ou se vou para a esquerda, eu sei que eu vou morrer. A minha sentença de morte já está declarada, então ela começa a caminhar já debaixo de uma sentença de morte. É como se fosse assim: a minha vida já era. Só, meu querido, que os propósitos dos homens são muito diferentes dos propósitos do Senhor. Talvez para mim e para você a situação já não tenha mais solução. Quantas vezes a gente olha e fala assim: não tem mais jeito, não vai dar, isso aqui é a última das oportunidades, realmente não tem opção. Talvez era o que estava passando no coração dela. E de fato, meu querido, pela lei de Moisés, ela só durou um pouquinho mais, vamos colocar dessa forma, porque os escribas e fariseus tentaram aproveitar a oportunidade para pegar a Jesus.
Mas via de regra, ela já não tinha chance nenhuma mais. E agora ela tem uma sentença de morte na sua mão e ela vem andando. Imagina um papelzinho escrito assim: estou condenada à morte. Vamos imaginar, ilustrando. Estou condenada à morte, e ela vem caminhando em direção à morte, mas no meio do caminho de morte ela encontra com aquele que é vida. Uau! E quando ela encontra com aquele que é vida, ele transforma a morte em vida. Meu querido, todo ser humano, ele nasce por natureza condenado à morte. O pecado de Adão e Eva não trouxe consequência apenas para ele, trouxe consequência para toda a humanidade, vindo inclusive atingir a mim e a você. Como diz o salmista, ele nasceu em pecado, e em pecado gerou a mãe dele, né? Em pecado me gerou minha mãe. Então, nós já nascemos em pecado, nós já nascemos condenados à morte, e só existe uma chance de nós escaparmos dessa morte, se nós encontrarmos com Jesus no meio da jornada. Meu querido, toda vez que alguém encontra com Jesus, aleluia, a morte é transformada em vida. Toda vez que alguém se decide se colocar no caminho de Jesus, ou melhor, no lugar onde Jesus está, todo o cenário de morte começa a ser transformado num cenário de vida. Ela que chegou até Jesus com um papelzinho escrito assim: estou condenada à morte, chega para Jesus, apresenta a ele: olha Jesus, eu estou condenada à morte. Ele pega o escrito de dívida que de alguma forma nos era contrário nas suas ordenanças, rasga e nos dá um escrito de vitória, um escrito de vida. Aleluia, a palavra fala que o escrito de dívida que nos era contrário foi rasgado e cravado por ele na cruz. Meu querido, a vida foi gerada na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias, meu querido, em que a morte está trabalhando ou está operando no nosso mundo. E quando eu digo no nosso mundo, é por conta dessa pandemia terrível. Não importa se você está em Juiz de Fora, se você está em Minas, se você está em São Paulo, se você está no Brasil ou qualquer outro país do mundo, todo mundo está sendo assolado. Se você liga a televisão, é morte, 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 morte. E o problema é que a morte que está sendo apregoada pelas mídias sociais, pelos áudios de WhatsApp que a gente vem recebendo e por tantas outras fontes de informação que nós temos, ela vai gerando morte dentro de nós, morte emocional, morte sentimental, morte familiar. E vários outros tipos de morte vão sendo gerados dentro de nós, porque nós começamos a dar ouvido a uma voz de morte e nos esquecemos de dar ouvido a uma voz que gera vida em nós. Ah, mas a pandemia está para todo lado. Tá, mas a mesma palavra de morte que vem de um lado, tem do outro lado uma palavra de vida que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Quando é que eu não serei atingido? Né? A gente usa muito esse versículo do Salmo 91, fala assim: olha, 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à direita, eu não vou ser atingido. A gente usa isso muito, mas quando é que eu não vou ser atingido? Quando eu estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando eu me coloco lá, descansando na sombra do Onipotente, eu estou num lugar onde a vida é gerada. Meu querido irmão, minha irmã, eu não sei qual é o cenário de morte na sua vida. Esse texto da palavra que nós lemos, o que gerou morte na vida dela foi o pecado. Talvez o que tenha gerado morte na sua vida seja uma decepção no casamento. Talvez o que tenha gerado morte na sua vida sejam as notícias que você está ouvindo. Talvez o que está gerando morte na sua vida seja situações que você considera irremediável no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho. Talvez o que está gerando morte na sua vida seja a situação do lockdown que está para todo lado. Você fala assim: meu negócio não pode abrir, eu vou quebrar minha empresa. E isso começa a gerar morte dentro de você. Mas eu te digo algo, meu querido, neste momento: coloque isso tudo de encontro ao Senhor Jesus. Ele é especialista em transformar cenário de morte num cenário de vida. Não importa o quão drástica, quão difícil pareça a sua situação, se você de fato colocar isso tudo de encontro ao Senhor Jesus, a vida é gerada dentro de você. Cenários são restaurados, famílias destruídas se tornam famílias edificadas, ministérios que estavam caídos se tornam ministérios levantados, empresas que estavam quebradas se tornam empresas prósperas, porque o Senhor fará todas essas coisas. Onde é que está escrito isso, missionário Vitor? Salmo 37. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas e se minha empresa nunca mais for a mesma? Eu te digo que você nunca mais vai sentir falta dela. Amém? Salmo 23 fala sobre isso. Fala sobre um Senhor que é pastor e de uma ovelha que não sente falta de nada. Meu querido, eu compartilho com você essa palavra da parte de Deus, a certeza de que todas as vezes que nós olharmos para um cenário de morte, nós temos um cenário de vida. É sobre isso que trata a ceia do Senhor. Se trata de uma representação máxima da substituição da morte pela vida.
Por que nós fazemos a ceia da maneira que fazemos? Todas as vezes que nós ceamos, nós comemos do pão, nós bebemos do cálice. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos disse isso. Na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Comer do pão. Que pão? O pão da vida. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais uma morte até que Ele venha. Amém? Foi essa morte vicária, substitutiva, que gerou vida em mim e em você. Amém, meu querido? Não importa o teu cenário, não importa a tua condição, não importa quem são aqueles que estão segurando pelo teu braço para te acusar, não importa de onde é que as pessoas estão vindo, de repente eles estejam igual Jesus lá, doido para pegar Jesus, na fita de Jesus, virado no giraia, como a gente fala. Então assim, eu vou pegar com sangue no olho. Mas quando o nosso cenário cruza com o cenário do Senhor, a nossa realidade é mudada. Existem várias canções que nós poderíamos citar, vários momentos que já foram registrados por alguns dos nossos irmãos que são cantores, que vão falar sobre esse momento de uma vida que deu lugar a uma vida abundante. A palavra fala que o nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para quê? Para nos trazer vida, vida com abundância. O pecado daquela mulher gerou consequência na vida dela. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte, ela sempre vem por uma causa originária. A morte sempre vem por uma causa que deu origem a ela. Porém, o mesmo versículo diz assim: ei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu querido, talvez você tenha feito por merecer, talvez você tenha feito escolhas ao longo da sua vida, talvez você tenha tomado decisões equivocadas ao longo da sua vida, ainda que essa decisão seja dar ouvido para uma reportagem que não está te edificando em nada. Talvez o medo que está sendo gerado dentro de você está gerando morte. Talvez a dúvida está gerando morte porque você deu espaço a um programa de TV, deu espaço a um amigo que não deveria dar. Isso tudo está gerando. Você está dando causa. Mas a palavra fala que o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. E essa vida que nós queremos partilhar com você, para nós um dia estarmos morando na glória com o Senhor Jesus. Amém? Deixa essa palavra para a sua vida. Um desejo profundo de que assim como ela edificou a mim, que ela também possa edificar você, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com você, com toda a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.